Fórmula 1 da nova geração chega à terra da Ferrari. Monza, a pista mais rápida da temporada. Faltam 5 provas e a diferença de Felipe Massa para o líder, Lewis Hamilton, está caindo. Há 2 semanas, deu Brasil. Na ponta dos dedos, Felipe Massa do Brasil! Quer mais motivos para torcer por ele? Força Felipe! Vai começar o Grande Prêmio da Itália, ao vivo. É com você, Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Monza, na Itália, perto da cidade de Milão, o Santuário de Monza. A sagrada pista de Monza, ninguém é suficientemente grande enquanto não ganha um grande prêmio aqui em Monza. E esse grande prêmio, além das emoções naturais de uma corrida de Fórmula 1 em Monza, que é a corrida mais rápida, a corrida que se resolve em 1h15, onde os carros chegam a 350 km, para dizer a verdade, 349,6. Foi a passagem mais rápida do Nick Heidfeld no treino ontem. Além disso, todo o problema, boa sorte ali pro Briatore, a namorada do Flávio Briatore, ex-Miss Polônia, ou seja, Miss Polônia, deu ali boa sorte ao Briatore. Além de tudo, toda essa questão política, o filme da espionagem, tudo isso nós vamos falar já já. Alonso larga na pole position, a primeira fila é da McLaren. Lewis Hamilton é o segundo, Felipe Massa lidera as Ferraris, largando na terceira posição, ao lado dele o Nick Heidfeld. E depois Raikkonen apenas na quinta posição com a Ferrari, Kubica fechando a terceira fila. Na sexta posição, Rubens Barrichello larga na sexta fila, em 12º, você está vendo aí, ouvia o Raikkonen, a temperatura 28 graus, a temperatura da pista 34 graus e já já nós estaremos de volta em definitivo com a primeira das mais de 50 voltas no Grande Prêmio de Monza. Globo, a gente se vê por aqui. Amigos da Rede Globo, estamos de volta em definitivo. Você está vendo aí Lewis Hamilton, o líder do campeonato. O campeonato que nesse momento traz o Hamilton na liderança, com a vantagem de 5 pontos em cima do Alonso. E depois 15 pontos de vantagem em cima de Felipe Massa. O Hamilton tem exatamente 84 pontos, o Alonso 79, Felipe Massa 69 e o Kimi Raikkonen 68. Você vai conferindo aí o grid de largada. A primeira fila das McLarens com Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Eles devem parar. O Alonso na volta número 20, o Hamilton na volta 19, Felipe Massa deve parar na 19 e o Kimi Raikkonen vai para uma parada só, hein? E Rubens Barrichello também vai para uma parada só. O Kimi Raikkonen vai para uma parada só e pode crescer mesmo largando da quinta posição. Muita coisa movimentando o autódromo, um momento de emoção, de absoluta emoção. Porque ontem foi sepultado em Modena, coincidentemente sede da Ferrari, um herói italiano, um gênio da raça, um dos maiores artistas de todos os tempos, o homem da voz do canto lírico, Luciano Pavarotti. E o desfile dos pilotos foi ao som de Nessun Dorma, área especial com Pavarotti. Especialíssimo. E o público aplaudiu delirantemente o inigualável Pavarotti. Muito bem, os carros vão para a pista já já. Vamos ouvir Felipe Massa, que conversou agora há pouco com a Mariana Becker, ver o que ele tem a dizer largando da terceira posição. Boa sorte, Massa. Para Felipe, ontem você parece ter tirado o máximo proveito do seu carro. Hoje, qual a estratégia para passar à frente das McLaren?
Tentar aproveitar toda a oportunidade possível, tentar fazer uma boa largada. Vamos ver se a gente consegue. Lógico, a McLaren está forte, mas espero ter um carro mais competitivo na corrida. Obrigada. Galvão? Boa sorte para o Felipe. Rubens Barrichello também conversou com a Mariana. Ele larga na 12ª posição, tem uma outra realidade. Bom dia, Rubinho. Qual a sua estratégia para hoje? Como é que você vai fazer para conseguir melhorar a sua posição no grid, você que está largando em 12º lugar? Olha, a gente não tem velocidade na reta, então o que a gente tem que tentar é andar longo. Hoje não tem muito segredo, tem que ir o mais longo que eu puder. Então, se no começo da prova até cair um pouquinho para trás, eu acho que não é muito problema. Lógico que eu vou tentar ir para cima, como sempre, mas eu tenho um carro que não é muito rápido na reta, mas é bom na parte das 2 curvas de Lesmo e Ascari. Então é ali que eu tenho que fazer meu tempo, andar o mais longo possível e parar o menos possível. Ok, muito obrigada, Galvão. Aí, portanto, Rubinho, a questão da espionagem, do filme Espionagem, nós vamos tratar lá pro meio, para frente na corrida, porque agora eles estão na volta de apresentação e quase que o Alonso não sai. Quase que o Alonso ficou no grid de largada. Reginaldo Leme, a corrida promete, mas não há dúvida que a McLaren é a favorita. Só não é favorita por julgamento de quinta. Bom dia, amigo da Globo. São duas questões completamente diferentes e nessa aqui ela pode ser favorita, mas de quinta a situação é bem complicada. Agora, complicado também é Monza, onde se corre quase sem pressão aerodinâmica e o piloto sente o carro muito leve e nervoso, ou seja, isso dificulta bastante nas ultrapassagens, que acontecem porque existem 3 retas grandes, mas em todas essas retas, a freada no final delas é muito forte. É muito fácil desequilibrar o carro numa dessas freadas. A McLaren tem carro para despachar nessa corrida, despachar a Ferrari, mas tem aquela rivalidade Alonso e Hamilton e mais as estratégias de cada equipe. A Ferrari, por exemplo, jogando diferentemente com cada piloto, você vê, o Kimi Raikkonen vai fazer uma parada só. O campeonato num momento muito importante, Fórmula 1 é Fórmula 1, a corrida, tudo pode acontecer. Muito bem, Luciano Burti, que ontem estava na Stock Car, teve problema com o câmbio. Andar em Monza é andar no fio da navalha, não é isso, Burti? Bom dia a todos. Sem dúvida, Galvão, com pouca pressão aerodinâmica assim, nessa velocidade tão alta, né, chegando a 350 por hora, é sempre muito difícil o ponto de freada e vamos ver. A McLaren parece ter uma vantagem, mas o Felipe promete que para a corrida a Ferrari deve ter um desempenho melhor. Aí você está vendo um dos artistas, aí o Mário Tyson e o outro, aquele é o Jean Todt. O Mário Tyson não está tão envolvido não, mas o Jean Todt está envolvido no filme da espionagem. Apenas antes da largada, uma pequena passagem. Mariana, inclusive, a McLaren ontem envolveu a Justiça Comum. Isso mesmo, Galvão. A McLaren foi notificada pela polícia da Itália. A gente já fala agora em Justiça Comum e não mais na Justiça Esportiva. E essa comunicação dizia que eles estão sendo investigados sob suspeita de fraude, espionagem e sabotagem industrial. Hoje de manhã a McLaren divulgou uma notificação, uma comunicação que dizia que essa notificação da polícia foi entregue só para desestabilizar emocionalmente a equipe, Galvão. Falamos disso já, você está vendo aí o Ron Dennis, esse é o astro principal do filme da espionagem. Faz o papel do vilão. Vamos para a largada. Esse faz o papel do mocinho, Jean Todt. Aí, os carros vão parando. Vamos lá. Olha o Hamilton como está apontando para dentro, ó. Olha como ele está apontando para dentro. Luz vermelha, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada. Serão 53 voltas. O Hamilton está apontando para dentro. Alonso larga. Hamilton. Felipe Massa, ele largou para fechar o Felipe. Ele largou para fechar o Felipe. Boa, Felipe. Escapuliu para pular para a segunda posição. O Raikkonen vem por fora. Massa se defende. Voltou o Lewis Hamilton. Tocou. Recupera a segunda posição. Massa caiu para terceiro. O Hamilton tem que entregar, hein? O Hamilton tem que entregar a posição. Ele passou com a roda por fora da pista. Ele tem que entregar a posição. Na segunda de Lesmo, o Felipe já vai para cima. Ele se defende. Ele tem que entregar a posição. Olha o ataque do Felipe Massa. Ele vem atacando. Hamilton vem se defendendo. O público italiano vibra. Alonso aproveita e escapa na ponta. Raikkonen ocupa a quarta posição. Ganhou a posição de Nick Heidfeld. Segura, Felipe, andar no fio da navalha. Aí eles vêm para a freada depois da segunda de Lesmo. Vem para a freada da Ascari. Já respira ali o Hamilton. Vamos ver a atitude da direção de prova. Olha lá.
Passou a chicane. Carro número 2 passou na segunda perna da chicane. Ele teria que entregar a posição. Ele teria que entregar a posição para o Felipe. A equipe deve estar discutindo, mas vai ter que tomar essa atitude logo. Agora, enquanto discute, Aí o Alonso está. vai embora. Olha a informação. Carro número 2 perdeu a segunda perna da chicane. O Alonso vai embora. O Hamilton largou para defender o Alonso. E o Felipe partiu para o ataque. Alonso, Hamilton, Felipe Massa, Raikkonen, Heidfeld, Kubica, Kovalainen, Rosberg, Jason Button e Mark Webber. Barrichello ganhou uma posição. É o 11º. Aí você está vendo os dois pilotos, veja como é normal. A McLaren teve mais desenvolvimento. O Felipe tentou na marra ganhar a posição ali, foi corajoso. Olha como ele vem voando por cima da chicane. Olha, Galvão, sem dúvida é mais lenha na fogueira da briga que já é grande. Porque certamente a Ferrari já está discutindo uma batida feia aí. David Coulthard. David Coulthard, mas está saindo do carro. Está saindo do carro. Está saindo do carro ali o David Coulthard, ele que estava na 15ª posição. Repito, nesse tipo de carro, com esse tipo de pneu, nessa velocidade, com pouquíssima carga aerodinâmica, ele saiu protegendo a mão esquerda ali, algum problema na mão. É como andar, repito, é como andar no fio da navalha. Você está permanentemente pendurado. Você viu o que aconteceu aí com o Coulthard, você viu como o Felipe passou na chicane ali, atravessando a chicane, porque é assim que o tempo tem que vir. Me lembro que o Nelson Piquet dizia, para vir tempo aqui tem que ser assim. E ele que sempre foi um piloto de um estilo refinado, dizendo, não é bom dirigir assim. Opa, voou. Quebrou antes de sair o carro. Perdeu asa. E foi embora. Olha só. Bateu forte o David Coulthard. Essas curvas, as duas de Lesmo, são muito rápidas. Safety car na pista, então seria esse o momento para a direção de prova mandar que o Hamilton desse a posição para o Felipe Massa. Não veio a ordem. Então esse é o momento, olha só. Alonso, Hamilton, Massa, Raikkonen, Heidfeld, Kubica, Kovalainen, Rosberg, Jason Button, Mark Webber, Rubens Barrichello. São os 11. Você está vendo aí, você vai rever a largada. Vamos prestar atenção. Burt, vamos querer a sua opinião também. Veja que o Felipe ataca. Aí o Raikkonen vem por fora. Muda a imagem. Veja como literalmente o Hamilton larga atacando, fechando a porta para cima do Felipe. Não chegou a jogar para a grama, mas deixou o espaço justo de um carro. Olha só. Mas o problema não é aí não. Nós não estamos referindo a isso. É mais na frente. Eles estão repetindo exaustivamente aí, mas o problema é na chicane. Veja só. Olha lá onde é que ele vem. Aí. Tem que devolver. Houve o toque, porque ele vem sem espaço. Olha só, ele vem sem espaço, vamos ver. Houve o toque ali. Vamos ver de quem vem o toque. Até agora não houve toque não. Não, houve toque. Houve toque, mas não é culpa do Felipe. Mais provável que está por fora o Hamilton. Então não pode, nesse caso, os comissários alegarem que ele saiu por causa do toque. Mas fico com a impressão de que realmente houve o toque da roda dianteira esquerda do Felipe. Houve o toque. Na roda traseira direita. E com isso, eu fico com a sensação de que ele saiu ali na chicane em função do toque. Luciano Burti. Olha, Galvão, eu concordo, porque assim, dá pra ver que ele iria conseguir fazer a curva e quando acabou tocando com o Felipe, ele teve que passar reto, mas não por intenção própria, não foi a intenção de cortar caminho. Ele foi tocado. E vamos lembrar o seguinte, aquela área asfaltada, se fosse grama, ele também conseguiria passar reto do mesmo jeito e não teria perdido tempo. Então, quando asfalta uma chicane como aquele jeito, eles só vão punir quem tentar ganhar vantagem em cortar caminho, que não foi o caso do Hamilton, na minha opinião. E vamos lembrar também que o grande... quem ganhou muita vantagem nessa largada foi justamente o Raikkonen, que está numa parada só e conseguiu passar a BMW do Heidfeld. Então, acho que foi o que se deu melhor nessa primeira volta. Foi quem se deu melhor realmente. E ficou claro agora, houve o toque e não tem que devolver a punição. Na minha opinião, o toque foi do Hamilton, a roda traseira do Hamilton na dianteira do Felipe. O Felipe estava no traçado sem mexer, sem sair do traçado dele.
O Hamilton estava por fora, numa velocidade em que mesmo sem o toque, talvez não fizesse a curva. não faria a curva. Não tinha Teria traçado. que cortar de todo jeito. É verdade, ele estava na posição, dificilmente ele viria para o traçado sem tocar no Felipe que estava por dentro. Complicado, é mais uma linha na fogueira. Enquanto retira o carro do David Coulthard. Então a situação é a seguinte. Vamos lá do início. Lá atrás, 72 páginas, chamado Caso da Espionagem, um engenheiro da Ferrari entregou para o engenheiro da McLaren 780 páginas com todas as coisas técnicas da Ferrari. A McLaren disse que não usou nada, usou sim, porque logo na primeira corrida ela protestou o fundo, o assoalho liso que se movia da Ferrari. Ficou sabendo nesse dossiê. Mas o Ron Dennis jura, e todo mundo acredita, que não usou e não tirou vantagem técnica. Mas a coisa foi evoluindo. Eles foram ao Conselho Mundial. Resultados são duas frases importantes. Primeira, existiu realmente o caso da espionagem, invasão da privacidade industrial. Mas o tribunal da FIA não considerou como suficiente as provas para uma punição. Mais um parágrafo à frente. Caso surjam novas evidências, antes de se ir ao tribunal de recurso, a McLaren será chamada de novo. E aí sim, a punição seria afastamento da temporada 2007 e afastamento da temporada 2008. Surgiram novas evidências. Quais? Só vamos saber quinta-feira. Alonso, Hamilton e De La Rosa, piloto de teste, foram chamados também para prestar depoimento. Foram recolhidos e-mails trocados entre os pilotos. Laptop, computador, bilhete, tudo. O que se diz? Como é que a FIA podia saber de e-mails trocados entre dois pilotos espanhóis? O que diz a fofoca do paddock? O Alonso contou para o Briatore. E o Briatore contou para a Ferrari. E a Ferrari falou para a FIA. Então tudo isso está acontecendo. A McLaren foi chamada de volta. Quinta-feira vai outra vez ao Conselho Mundial. Luca de Montezemolo, presidente da Ferrari, um homem importantíssimo na Itália e na Europa. Ontem teve uma enorme reunião com o Bernie Eccleston. Hoje, reunião do Jean Todt da Ferrari. Ele é presidente da Ferrari e presidente da Federação das Indústrias da Itália. Hoje, a reunião longa do Jean Todt com... O Jean Todt teve com o Briatore. Perdão. Uma longa reunião com o Briatore. Com o Bernie foi ontem. O Bernie Eccleston foi ontem. E o que se diz? A punição vem para a McLaren. Como ela vem? Ou afastamento dos campeonatos, seria muito duro. Perda dos pontos desse ano. Até os pilotos também sendo punidos. Se eles não se explicarem muito bem explicado, se eles não deixarem claro que não tem nada a ver com esse filme de espionagem, vai sobrar também para os pilotos. Agora, o serviço oficial de boatos do paddock da Fórmula 1 diz que o Ron Dennis tem uma carta muito forte na manga. Teria um dossiê sobre o presidente da FIA, sobre gente da Ferrari, e ameaça lavar a roupa suja. Reginaldo, se forem lavar a roupa suja toda da Fórmula 1, haja tanque. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa ficou clara nesse final de semana aqui: não vai terminar em pizza. Porque a Ferrari não aceita, a Itália não aceita, a Inglaterra quer que não aconteça nada com o Hamilton. Tá complicado. Com todas essas reuniões, isso deixa claro quantas pessoas estão envolvidas nessa tentativa de panos quentes. Ou seja, claro que vai haver punição, mas tentativa de ser uma punição que não atinja toda a extensão permitida, estabelecida em lei, que seria a exclusão da McLaren este ano e no próximo campeonato, porque isso estaria envolvendo até a sócia da McLaren, que não tem nada a ver com isso, que é a Mercedes-Benz, que é uma força importante na Fórmula 1, estaria envolvendo a Ferrari, que pode não aceitar uma punição pela metade. Então tudo isso, todas as conversas que estão estão se desenvolvendo nesse sentido, é para que haja um consenso e que se convença, por exemplo, a Ferrari a se satisfazer com uma punição no campeonato de construtores,
que não prejudique o campeonato de pilotos, coisas desse tipo. Então, para mim, a chave da questão é saber até onde vai a irritação do Luca de Montezemolo, até onde vai a capacidade dele de aceitar não a punição 100%. Aí você está vendo o outro Luca Colaiani, que é o diretor de imprensa da Ferrari, que está tendo que segurar essa onda toda. Vamos lá, Mariano, o safety car vai sair, hein? Vamos ter corrida, diga, Mariano. O Flávio Briatore, que está envolvido nessa história toda, já avisou os pilotos que não vai tomar nenhuma decisão agora. Ou seja, quem estava esperando por um anúncio oficial de Nelsinho Piquet como principal piloto da Renault vai ter que esperar. As fichas são jogadas para todo lado, joga-se muito pesado agora no retorno de Alonso para a Renault. Até porque tem essa história toda. Vai que sejam realmente punidos os pilotos, a McLaren seja punida, o Alonso de repente pode ser chamado a correr na Renault o resto do ano e valeriam os pontos dele. Tudo pode acontecer. Aí vem os carros aquecendo os pneus, o balé da Fórmula 1. Uma coisa fica certa. Vai ter que ter, ou a Fórmula 1 vai ter que ter um jogo de cintura daqui para quinta-feira. Vamos para a relargada. Os carros aceleram de novo. Passando agora, restam 47 voltas. Alonso, Hamilton, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Nicky Heidfeld, Robert Kubica. Olha o Hamilton indo para cima do Alonso. Teoricamente o Hamilton está mais leve, como o Felipe está mais leve do que o Kimi Raikkonen. Aí a bandeira verde acionada, mostrando para os pilotos que a pista está limpa. Ele já vem para contornar as duas de Lesmo. Logo depois dessa variante. Olha como eles passam. Olha como se ataca essa parte interna da zebra. Impressionante, o carro quase decola. Aí lado a lado então fica mais complicado, olha só. Aí ele trouxe para dentro para não bater. Fica muito difícil o julgamento de onde levou vantagem e onde não levou vantagem. Agora sim eles vão para as duas de Lesmo. Aí a velocidade. Lá na frente os 4 primeiros já estão na reta que leva para a freada da Ascari. Ponto de muita velocidade. Olha o Hamilton como também atacou ali a zebra. E curiosamente o Felipe está mais leve do que o Kimi Raikkonen, mas o Raikkonen vem se aproximando do Felipe. Não tem o rendimento que a gente poderia esperar a essa altura a Ferrari do Felipe. Eles estariam com 3 voltas de diferença para a parada. Agora, fica difícil para 53, se parar na 22ª, o Raikkonen para ir até 53, esse safety car ajudou muito. Esse safety car longo ajudou muito. Restando 46 voltas. Alonso virando 1:24.061, Hamilton 1:24.400, Felipe Massa 1:25.2, o Raikkonen 1:25.4, o Heidfeld 1:25.8, o Kubica 1:26.4. São os 6 mais bem colocados até esse momento. Alonso, Hamilton, Massa, Raikkonen. Aí os 4 que ainda estão disputando o título. Uma vantagem para a McLaren. Depois desta prova teremos 4 corridas. No próximo final de semana, Spa-Francorchamps, na Bélgica. Pista predileta de 9 entre 10 pilotos. E depois, China, Japão. E fecha a temporada em Interlagos, no Brasil. No dia 21 de outubro. Todo mundo em Interlagos e todo mundo ligado na Globo. Então, na ordem, Spa, Japão, China e depois Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. O Felipe faz a melhor parcial da prova nesse momento e a melhor velocidade na segunda parcial com 337. Ele está com o carro agora para acelerar um pouquinho para cima do Hamilton. É aquela história do pneu, né? Ele está com o pneu macio, aquela história do pneu que o Burto explicou várias vezes. Olha só o Massa virando 1:23.9, mas o Alonso virou 1:23.8. O Hamilton virou 1:24.0, todo mundo vira mais baixo. O pneu passa a ter um melhor estado. Agora restando 45 voltas, porque ficaram muito tempo andando com o safety car, Burt, e depois para a primeira volta rápida dá o chamado macarrãozinho. Exato, Galvão. Lembrando que a temperatura ideal de um pneu de Fórmula 1 é na casa dos 90 graus centígrados, né? Então, quando você anda lento atrás de um safety car, por mais que o safety car tente andar muito rápido, é muito lento para o Fórmula 1 e você perde mais ou menos 20 graus, que significa muito em termos de performance, e precisa de umas 2 voltas para poder reaquecer e se livrar daquele macarrãozinho que é o graining.
Galvão. Okay, we will push Charlie, okay. Olha só. Tenta o push de empurrar o Charlie. Eu acho que na verdade, Galvão, E ele responde, ok, vou tentar o Charlie. eu acho que ele tá tentando pressionar. O Charlie é algum botão que deve ser o botão C. Mais ou menos no código só pode ser isso, né, Burt? Não sei, Galvão, será que de repente o carro que vem à frente dele, que na verdade é o Wurz, de repente tenha passado ele... Opa! Ferrari se aprontando. Felipe Massa. Felipe Massa no box. Com apenas 9 voltas completadas. Provável perda de pressão nos pneus. Isso complica a corrida do Massa, hein? Ou mudar a estratégia. Muito cedo e muito demorada para... Olha o que botaram de combustível, amigo. 11,4 é muito combustível. Mas não chega a ser uma mudança de estratégia, e sim tentar recuperar, já que ele parou antes, tentar recuperar agora para ir manter 2 paradas só. E a ideia talvez seja essa, andar com pista livre, olha aqui. Andar com pista livre, veja que ele sai aquecendo os pneus. Ele sai dos pneus macios, pneus duros, ele vai fazer uma longa parte agora. E talvez a ideia, olha a dificuldade que ele tem com o pneu frio no início. E saiu esquisito ali. Saiu meio esquisito ali. Então, a única coisa que se pode imaginar que ele tem uma adiantada parada. Deve ter sido em função de algum problema. Que ele tem adiantado a parada. Botaram mais de 11 segundos de combustível para ele lá embaixo buscar a segunda parada. Não muda o critério de 2 paradas. A única coisa que pode melhorar ali para ele, se não tem problema no carro, Burt, é o fato de ele estar com a pista limpa à frente dele. Mas tá lento. Ou teoricamente lento. Eu ia falar, ele saiu do box ali, já fazendo, né, aquele movimento de aquecer pneu, mas não era para aquecer não, ele deve estar checando se tem alguma coisa errada. Vamos ver, deve ter alguma imagem que mostra. Ele tem algum problema, sem dúvida. Tem sim. Olha aí, como ele passou reto ali. Uma coisa que acontece muito em Monza, uma coisa que acontece muito em Monza é o piloto que é obrigado a usar muita chicane, às vezes pode dar o azar de danificar a suspensão. Alguma coisa aconteceu no carro do Felipe que parou, trocou o pneu de repente, suspeitando de um furo, e não é. Você pode ver que tem algum outro problema que mesmo após a troca, ele tá lento aí, ó. Veja como ele tá lento, talvez os ataques na zebra daquela forma. E aí, olha só, o Jantoni fica complicado. A expectativa era realmente de uma grande corrida do Felipe Massa. Ele tirou tudo que pôde ontem da Ferrari. Largava 2 posições à frente do Kimi Raikkonen, tentando permanecer à frente do Raikkonen para jogar as fichas todas no julgamento de quinta-feira. Lembrando que ele entrou com 1 ponto à frente e estava largando 2 pontos à frente do Kimi Raikkonen. E aí vai abandonar a prova. Foi para a garagem. Alguma coisa aconteceu com a Ferrari de Felipe Massa. E agora complica-se de vez o campeonato para ele. Quem tem a grande sorte nesse momento é aquele que foi sempre o eterno azarado. O Raikkonen pula para a 3ª posição. Estão trabalhando no carro do Felipe ali. Estão tentando fazer alguma coisa no carro do Felipe. Enquanto isso, o Alonso folga na ponta. Já tem a notícia de que o Massa está parado nos boxes. Ele está 1 segundo, ponto 3 na frente do Hamilton. E 6,8 na frente do Raikkonen. Heidfeld é o 4º, Kubica é o 5º, Kovalainen é o 6º, Jason Button é o 7º, Rosberg é o 9º, Mark Webber é o 8º, Mark Webber é o 9º e Rubens Barrichello vem na 10ª posição. Era muito prematura a parada. Eles tentaram ainda botar combustível para ver se ia à frente. Olha onde foi ali o Hamilton. Quase foi embora. Mas ficou claro na saída que ele já mexeu no carro e tinha problemas, já apareceu lento e passou reto na chicane. Não tinha por que mudar a estratégia naquele momento da corrida em que ele tinha só o Hamilton à frente para tentar se aproximar, e em algumas voltas até se aproximou. Quer dizer, quando ele parou já tinha problemas mesmo, e aí, claro, botaram bastante gasolina para que, se o carro voltasse recuperado do problema, ele poderia manter uma corrida com 2 paradas, mas ficou claro que o problema era mais sério. Você se lembra na volta anterior quando eu dizia, o Felipe Massa teoricamente tinha que estar mais rápido que o Raikkonen, porque ia parar 3 voltas antes, e o Raikkonen estava chegando nele. Olha como a McLaren já despachou a Ferrari,
E a tendência é só aumentar essa diferença até o momento em que os pilotos possam administrar a corrida. Olha aí, ó. Você está vendo o Sato partindo para o ataque ali. O Sato partindo para o ataque em cima do Yamamoto. Um duelo ali de japoneses e a vantagem do Sato da Super Aguri. E aí o Rubens Barrichello atacando para fazer a ultrapassagem em cima do Wurz. Para cima do Wurz. E ao mesmo tempo o Button briga com o Rosberg também da Williams. A Honda está melhor na corrida do que nos treinos. Nos treinos estava com um carro muito desequilibrado. Aí Button e Rosberg, mas você vê que tem uma briga lá na frente, lá atrás tem o Rubinho e depois o Wurz. E o rendimento da Honda é bem melhor na corrida do que nos treinos. Restando 41 voltas. E fica aí a expectativa, fica a decepção primeiro. E a expectativa de saber o que aconteceu no carro do Felipe Massa. Olha só o Rosberg como é mais rápido que o Jason Button nas últimas 3 voltas. Das voltas de número 10, 11 e 12. 126 milésimos, 46 milésimos, 190 milésimos. Ele chegou ali no limite. Agora ele tem que tentar a ultrapassagem. Logo atrás do Rosberg está o Mark Webber. E atrás do Mark Webber é o Rubens Barrichello. E o Felipe Massa só agora... Não, isso é repetição. Isso é o replay. Foi o momento em que ele oficialmente abandonou. Ele estava vivendo um momento de grande frustração ali. O Felipe Massa. E aí você está vendo aí o Jason Button com o Rosberg. E como naquele momento o Rosberg teve que devolver. Ele tinha levado vantagem, tinha feito a ultrapassagem. Ali sim, claramente, ele tinha feito a ultrapassagem usando a zebra. Então o Rosberg permanece ali atrás do Jason Button. Alonso é o líder, Hamilton é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Felipe Massa está fora da prova. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, quem tem TIM tem mais. Aí você vai confirmando os 8 mais bem colocados, restando 40 voltas, 13 voltas completadas, boa parte delas com safety car na pista com a batida do Coulthard. E se você está chegando agora, a notícia não é boa nesse momento. Felipe Massa abandonou a prova. Ainda não sabemos exatamente por quê. Me parece alguma coisa na suspensão traseira do carro. A resposta vai vir hidráulica, né, Burti? Problema hidráulico. Acaba que a Fórmula 1 sempre tende a tirar a culpa do carro, né? Então o problema hidráulico é um que não pega tão feio. Mas ali parece mesmo um problema de suspensão, devido, quem sabe, ao uso das zebras, que o piloto é obrigado a usar mesmo. Não foi nenhuma falha do Felipe, não. Para andar rápido em Monza, você é obrigado a atacar a zebra o máximo possível. Ele ficou, olha o Felipe ali. Está dentro do box, conversando com o engenheiro, conversando ali com o Nicholas Todd, é o empresário dele, o filho do Jean Todt. E passando um momento de decepção, claro. Em Monza, na casa da Ferrari, com o carinho do torcedor. Foi muito aplaudido durante o desfile dos pilotos. E vive ali esse instante de decepção. Aí você vai no carro de Nico Rosberg. Veja como 76% do tempo os carros permanecem assim, com aceleração total. Olha só. A beliscada aí. Faz a segunda milésima e tome a aceleração até lá, a Ascari. Olha só quanto tempo de pé embaixo. Os dois vão no freio. Belisca com o freio, tome a aceleração de novo. Então com a aceleração plena e vem trazendo os carros para a parabólica. Enquanto Alonso e Hamilton já completaram a volta de número 15. Amanhã serão 35 anos exatos da primeira grande conquista brasileira na Fórmula 1. O título de Emerson Fittipaldi, o grande Emerson Fittipaldi, abrindo as portas da Fórmula 1 por uma geração após geração de grandes pilotos brasileiros. Por os títulos. Vamos lá, temos o Felipe, vamos lá. Luca Colagnani, que é o assessor de imprensa da Ferrari, acabou de fazer um comunicado dizendo que o carro do Felipe estava com problema na traseira. Eles trocaram os pneus, achando que poderia ser com as rodas, mas isso não resolveu. Então, por isso que ele saiu da competição. Até
investigações maiores. Essa é a explicação máxima que a Ferrari nos dá. É por aí, daquilo que o Boto falava, pode ter sido um ataque desse de zebra, alguma coisa. Aí então o problema não era do pneu, a esperança era que o problema fosse em uma das rodas traseiras. Aí a troca. Mas eu dizia, o Emerson Fittipaldi abrindo as portas para os títulos que vieram a seguir, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, as vitórias de Rubens Barrichello, de Felipe Massa, toda essa linda história do Brasil na Fórmula 1. E no esporte espetacular é absolutamente imperdível. Absolutamente imperdível. O Léo Batista entrevistou o Wilson Fittipaldi, pai, o Barão, o velho, querido Barão. Wilson Fittipaldi, o pai do Emerson, e ele se emocionou muito ao ouvir a narração dele de rádio do filho campeão do mundo. E essa imperdível no esporte espetacular, Léo Batista entrevistando Wilson Fittipaldi, o Barão. Não posso deixar de falar que eu estava ao lado dele, na cabine dele, assistindo esse título aqui do Emerson, que foi a primeira conquista brasileira em 72, no dia 10 de setembro. Amanhã, portanto, 35 anos, e você vai ver essa entrevista do Esporte Espetacular, depois da Fórmula 1, o Auto Esporte, e depois o Esporte Espetacular. Às 5 da tarde, tem futebol, seleção brasileira, Kleber Machado, Falcão, Arnaldo, direto de Chicago, Brasil e Estados Unidos. Depois, no meio de semana, tem Brasil e México. E aí, amigo, 14 de outubro, Colômbia e Brasil. Em Bogotá começa a Copa. Primeiro jogo da eliminatória. Vai começar oficialmente a Copa do Mundo da África de 2010. Alonso completa 17 voltas. Hamilton está 1.1 atrás. 23-2 virou o Alonso, 22-9 virou o Hamilton. O Raikkonen virou 23-7. Por enquanto, a vantagem do Alonso para o Raikkonen é de 11 segundos, ponto 3. Isso é que é importante, porque se o Raikkonen vai para uma parada só, e se o Alonso vai para 2 paradas, ele vai ter que abrir muito mais que isso para cima do Raikkonen. Mas vai conseguir fácil, porque você vê, nós temos menos de 1/3 de corrida neste momento. 17 voltas de um total de 52. Teoricamente, o Alonso para em 2 voltas. Não, o Hamilton para em 2 voltas e o Alonso em 3. Tanto que o Hamilton, nesse momento, está mais rápido que o Alonso, já pela segunda vez. E a McLaren já está pronta. O Alonso virou 23-2, o Hamilton virou 22-9. E o Hamilton já vai se encaminhar para o boxe. A expectativa era de volta 19, ele podia até ter ganho uma voltinha nisso pelo tempo em que o safety car ficou na pista. Aí você vê o Hamilton já indo para a pista. Volta 18. Olha a travada que pneu que ele deu para não passar. Precisa ver se não passou em excesso ali, hein? A partir daquela linha branca para frente são 80 km por hora. Se passou em excesso, tem a punição. Pneu duro e não era novinho, não. Já foi usado esse pneu. Não tinha o brilho ali do pneu novo. Vai voltar o Hamilton. O Alonso completou a volta. O Hamilton vai voltando. No espaço de pista ali. Vai voltando com pista livre. E ele voltou na frente do Jason Button. Então nós temos Alonso, Raikkonen, Heidfeld, Kubica, Kovalainen. Olha só a travada que ele deu ali. Entrou muito forte. Agora precisa ver o radar como é que vai funcionar. Porque se ele não freou ali o suficiente, vai receber punição. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, ou seja, cerveja. Vai sobrando ali o Alonso. Completando mais uma volta, restando 34 voltas no Grande Prêmio da Itália em Monza. Existe uma preocupação dos pilotos quando entram para fazer o pit stop, de entrar, claro, o mais rápido possível, mas parar no momento certo para diminuir sua velocidade a 80. O Schumacher era um mestre nisso, de perder o mínimo de tempo possível na entrada e na saída
treinava isso bastante no treino de sexta-feira, e o Hamilton com essa travada acabou perdendo tempo, porque embora ele tenha ficado 8.3 foi o tempo de gasolina dele, você vê a parada total foi 29.8. Nós vamos esperar a rodada de pit stops para ver o tempo que um piloto que pare o mesmo tempo, os 8 segundos, gasta. O Alonso vai ser um grande exemplo que vai parar agora, para ficar claro se o Hamilton perdeu o tempo ou não. Mas 29.8 normalmente é um tempo muito grande para um circuito que não tem aquelas curvas todas na entrada do pit stop. E aí vai o Rosberg atacando e atacando sempre o Jenson Button, mas sem conseguir a ultrapassagem. O Button nesse momento é o 7º colocado, o Hamilton voltou na frente dele. O Rosberg é o 8º e Barrichello permanece na 10ª posição. E está colado atrás do Mark Webber agora. Alonso já vai para o box. O Alonso já vai, o Ron Dennis tira o olho da tela ali para acompanhar. O Ron Dennis, a expressão do Ron Dennis é muito tensa. Olha aí, 9.1. E a verdade é que o Ron Dennis, ele é um profissional de grandes conquistas. E que a gente pode não ser a pessoa mais simpática do mundo, Reginaldo, mas ele está arrasado. Ele está deprimido. O Ron Dennis está arrasado com todo esse problema. Não pode entrar na minha cabeça que tenha passado um dia pela cabeça dele usar ou dar início a um processo desse. Aí é que é mais grave ainda, porque a segunda e a terceira pessoas da equipe, né, da estrutura da organização da McLaren, nada de Mercedes, McLaren, sabiam. Agora o Nico Rosberg vai para a ultrapassagem, se defende o Jenson Button, de novo o Jenson Button sai à frente. Esse aqui é o mistério, o segundo escalão, terceiro escalão, eles sabiam. Aí tá mais arrasado ainda o Ron Dennis. E lá vai o Nico, agora vai passar. Agora faz a ultrapassagem. Agora finalmente o Rosberg faz a ultrapassagem em cima do Jenson Button. Ocupa a 7ª posição. É mais uma boa corrida do Rosberg. Olha como ele vai para cima do Jenson Button. Button deu a parte de fora da pista para ele, claro. Mas ele já conseguiu. Aí é que foi importante. Ele conseguiu sustentar. O Rosberg é aquele piloto que fez aquela estreia sensacional em Bahrein no ano passado e depois não teve regularidade na sequência do ano. Só que esse ano ele está muito bem, o que mostra que amadureceu. Aí você está vendo o Heidfeld e a câmera colocada no capacete de um dos mecânicos. O Heidfeld que estava na 2ª posição quando parou. Coloca menos combustível, 9.1 colocou em tempo de combustível. O Alonso, por exemplo, o Heidfeld colocou 7.3. E o Raikkonen assume a ponta. 21 voltas completadas. Ficar de olho para ver se tem movimento da Ferrari. O Heidfeld conseguiu voltar na frente do Nico Rosberg, se posicionando entre o Hamilton e o Nico Rosberg. Ou seja, tentando criar a possibilidade de ter um terceiro lugar na frente do Raikkonen. Que está na pista aí nesse momento, é o líder da prova. Aí o finlandês, companheiro de equipe do Felipe Massa, o Kimi Raikkonen. E nesse momento é o líder da prova. Vai pegar o tráfego ali do carro da Spiker. Essa é a parabólica, tomada bonita da parabólica. Curva especial na Fórmula 1. Aí acelera fundo, usa a potência do motor da Ferrari. Faz a ultrapassagem em cima do retardatário. A torcida vibra na reta quando o Raikkonen passa. Ele vai ter tráfego à frente de novo. Olha, ele tem 9 segundos de vantagem para o Kubica, que nesse momento é o segundo colocado. E vamos ver como é que vem o Alonso. O Alonso passa 18.8 atrás do Raikkonen. Os dois têm uma parada agora. Teoricamente os dois têm uma parada agora. Isso não é tempo suficiente para o Raikkonen. Reginaldo já mostrou ali que se perde de 28 para 29 segundos em cada parada. Então vai acelerando e vai tentando abrir caminho o Kimi Raikkonen. O Hamilton vai tentando aproximação em cima do Alonso. Ele está 1.7 atrás do Alonso nesse momento. O Hamilton. Raikkonen é o primeiro, Kubica é o segundo, os dois não pararam. Alonso é o terceiro, Hamilton é o quarto e Heidfeld é o quinto. Os três já pararam. Rubens Barrichello nesse momento é o 9º colocado. Globo, a gente se vê por aqui.
Petrobras, tecnologia das pistas para você. Luciano Burti, a chave da prova agora está em que momento vai parar o Raikkonen. Exatamente. Para ver, para levar até o fim da prova, que a chance dele cresce. Exatamente, porque você pode ver que o tempo de parada é longo, né? O circuito de Monza tem o pit lane, né? A linha de boxe muito comprida, então você vê que aí o Hamilton demorou 29 segundos, o Alonso demorou 30. Então uma parada acaba sendo uma grande vantagem e é o que você falou. Vamos ver agora como é que ele consegue se comportar. Lembrando que o combustível, por mais que ele largou pesado, o combustível agora vem baixando, ele vem andando rápido, então a chance dele cresce bastante. E é bom lembrar, olha o Kubica aí, deu algum problema. Engatou o McLaren, mas pode uma coisa dessa? Com toda a tecnologia da Fórmula 1? Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Raikkonen passou a má sorte dele pro Kubica. Tudo acontece com o Kubica. Piloto de grande talento, polonês de grande talento, mas até o macaco manual fica engastalhado ali no carro do Kubica. E o Kubica, que é um piloto polonês, mas criado no automobilismo italiano, né, correu várias vezes em Monza, e foi aqui que ele fez a estreia dele na Fórmula 1 no ano passado. Aliás, a estreia não, ele fez a terceira corrida dele no ano passado, chegando ao pódio pela primeira vez. Ficou muito satisfeito, disse que contava com novos pódios, e agora há pouco ele dizia ainda ontem nos bastidores: até agora estou esperando o meu segundo pódio, que veio logo na terceira corrida e depois não teve mais nenhum outro. Olha só, teve problema na troca do pneu, aí acerta a asa, e cadê que o macaco sai? Olha lá o que houve, tiraram o macaco e não tinha a roda dianteira direita ainda. Porque não pôde trabalhar o mecânico, a lambança que eles fizeram. Aí eles tiveram que subir o carro com a mão, enfiou o macaco e aí não saía. As três rodas foram colocadas e não pôde ser colocada a dianteira direita porque o outro estava ocupando o espaço físico, mexendo na asa dianteira. E o mecânico atrás com a roda. E o da frente só fizeram lambança. E o Raikkonen vai aí acelerando. Virou um 23.5. O Alonso virou um 23.8, o Hamilton virou um 23.9 e a vantagem do Raikkonen para o Alonso é 19.6. E agora está pronto aí a equipe Ferrari, 24 voltas. Ele vai para uma parada só e vai ter que ir de pneus duros até o final, porque é obrigado pelo regulamento usar pelo menos uma vez cada um do tipo de pneu. Se ele vai para uma parada só, esse primeiro trecho é com pneus macios e vai com pneus duros no segundo trecho. 25 voltas com pneu macio, 27 com pneu duro, que é um pouco mais resistente. E aí vem ele. Vamos ver quanto tempo vai de combustível aí. Vai para mais de 11. Vamos ver. O carro está no chão. E tome gasolina. Falei 11, 10.9 de combustível para ir até o final, Burt, com chance. Olha, Galvão, eu tô aqui fazendo as contas, ele vai voltar agora mais ou menos 10 segundos atrás, né? Então, como a gente viu que a parada demora 30 segundos, o Alonso e o Hamilton vão ter que abrir mais 20 segundos na pista para conseguir superar o Raikkonen. Então, acho que ele tá bem na corrida. Aí o Raikkonen, nesse momento a corrida depende dele, para ele mesmo. Usando de uma arma que a Ferrari usou em relação ao Raikkonen, de uma arma de uma equipe que percebe que não tem um carro tão veloz quanto a principal rival. Então era um jogo do tudo ou nada. Pode até dar certo. Ela usou os dois pilotos. Isso, gente, não quer dizer nenhuma preferência antes que surja já a neura de que a preferência para o finlandês. Ela usou de duas armas diferentes, com cada um de seus pilotos. E estavam juntos ali na pontuação, teria que ir um ponto à frente. A Ferrari, eu já disse algumas vezes, tem por norma, quem é mais rápido na segunda parte do treino tem o direito de sair mais leve para a terceira parte para brigar pela pole. Então, já que o Raikkonen já iria sair mais pesado no mínimo uma volta, partiu-se para uma estratégia do Felipe e na balada das McLarens. E o Raikkonen tentar uma corrida com uma estratégia diferente. Olha o Fisichella para cima do Anthony Davidson.
Onde está colocada a câmera aí, mostrando a asa dianteira, o lado esquerdo da asa dianteira da Renault do Fisichella. E o Alonso vai na ponta. 2.3 à frente do Hamilton. Você viu no replay do carro do Fisichella, você vê pela sombra na pista que há um movimento, mas um movimento da asa em função da ondulação do piso e não daquele material flexível que é o que acusa-se a Ferrari de ter usado no início do ano. Olha, não tem moleza pro Alonso e pro Hamilton não, hein? Nesse momento o Alonso está 15.2 na frente do Raikkonen e isso não basta. Quando eles fizerem a segunda parada, o Raikkonen nitidamente vai até o final. Partindo por uma parada só. Rubens Barrichello na 8ª posição, nesse momento na zona de pontuação. Na 8ª posição, Rubens Barrichello. Você está vendo aí o Hamilton. E hoje no Domingão do Faustão, as mulheres encaram uma nova etapa da dança no gelo. Quem vai ser a primeira eliminada desta emocionante competição? Hoje, no Domingão do Faustão. E a primeira parte do Domingão do Faustão, depois tem o futebol. Brasil e Estados Unidos, direto de Chicago. Kleber Machado, Falcão, Arnaldo. E as emoções de Brasil e Estados Unidos. A quarta-feira tem Brasil e México. E depois no dia 14 de outubro começa a Copa do Mundo. Colômbia e Brasil começam as eliminatórias para a Copa. Aí você vai vendo o detalhe da suspensão trabalhando aí no carro do Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan, agora é fácil ter um grande carro. Good, Mark. Stay at it. You're also racing Kovalainen on 2 stops. Aí você. O Kovalainen está na 10ª posição. 27 voltas completadas, no total de 53. 16.3 a vantagem do Alonso para o Raikkonen. Por enquanto não dá. Eles não têm descanso. O Alonso e o Hamilton têm que continuar num ritmo forte, mesmo estando bem à frente. Porque vocês se lembram que quando tinha 17 voltas, eles tinham conseguido 12 segundos de diferença. Agora estão na volta 27, quer dizer, ainda tem tempo e a diferença está 16. Eles têm que abrir, chegar a 29, 30 com tranquilidade. 30. Para fazer o pit stop com tranquilidade. Quer dizer, faltam 14. Teoricamente, se tiver no mesmo ritmo de antes do pit stop, do início da corrida, eles vão precisar de 14 voltas aí para conseguir abrir essa diferença. Mas tem que manter o ritmo. Nesse momento, os dois carros da McLaren andam 1 segundo mais rápido do que o carro da Ferrari. 17,5. Eles precisariam andar aí mais 12 voltas, andando 1 segundo mais rápido. 1 segundo mais rápido é uma diferença muito grande, porque o Raikkonen acabou de trocar o pneu. Então ele tem que pegar a temperatura ideal do pneu. Não vai chegar a 1 segundo, mas vai precisar de aí 14, 15 voltas, quer dizer, é tempo suficiente para eles recuperar essa vantagem. O importante é saber em que volta eles terão que parar. Isso é que é importante saber. Parou na 18ª o Hamilton. E parou na 20ª o Alonso. Então precisa ver até onde ele vai. Para poder abrir a vantagem necessária. Globo, a gente se vê por aqui. Good work, Rubens. Good work. Coming into the important phase now. Concentrate, focus. Aí a equipe conversando com o Rubinho. Diga lá, Burti. Então, você vê que o engenheiro está falando que o Rubinho está fazendo um bom trabalho, porque está chegando próximo a parada dele, vai para uma parada apenas. E é impressionante que, né, a Honda foi muito fraca esse ano, mas por ter um carro fraco, fizeram um bom trabalho no acerto do carro, porque o Rubinho me contava ontem que ele é 15 km mais lento na reta do que a Ferrari, mas conseguiram um bom acerto mecânico, né? Então a suspensão conseguiu ter uma boa aderência, consegue uma boa pressão aerodinâmica com a asa que eles têm, e vem aí pela primeira vez andando entre os 8 primeiros. Então, pelo menos uma vez na temporada a Honda acertou em alguma coisa. Talvez não chegue aí aos 15, mas se aproxima mesmo, porque
A passagem mais rápida do Rubinho ontem foi 338. A passagem mais rápida do Raikkonen foi 340, 350. A passagem do é muita diferença. Observando isso a olho nu ali na parabólica, como eu gosto de fazer, é impressionante como a Honda tem que tirar o pé antes, na entrada da parabólica, quando o piloto... Até um carro da Spyker, que é um carro sabidamente mais fraco da Fórmula 1, ele vem com aceleração até mais tempo do que os carros da Honda antes de tirar o pé, engatar 3 marchas ali para fazer a parabólica. O Alonso completou mais uma volta em 1:23:3. Vamos ver o Raikkonen. O Hamilton passou em 1:24:0. E o Raikkonen vem saindo da parabólica aí, vem chegando para fechar a volta. 1:24:7. 1 segundo e 4 nessa volta. Olha, a tática da Ferrari em relação ao Raikkonen é tão acertada que mesmo que na matemática que dê tempo para o Alonso e o Hamilton fazerem o pit stop, só que dependendo, como disse o Galvão agora há pouco, dependendo da volta, no tempo eles podem conseguir, mas voltariam na pista atrás do Raikkonen, ou seja, tem que passar. Aí pode até ser mais rápido, mas tem que fazer ultrapassagem na pista, o que é uma coisa sempre difícil na Fórmula 1 atual. Mas olha, dependendo do número de voltas que ainda permaneceu na pista o Alonso, dá para ele parar e voltar na frente. Ele já abre 20.3. Você está vendo aí o Trulli, depois da parada. Alonso, Hamilton e Raikkonen os 3 primeiros. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan, agora é fácil ter um grande carro. Restando 22 voltas para o final. Felipe Massa fora da prova. Desde a volta número 9. O Felipe Massa com problemas na parte traseira do carro. Viveu aí essa grande decepção. A explicação veio do Luca Colaiani, o homem de imprensa da Ferrari, dizendo problema na parte traseira do carro. Trocamos os pneus, imaginando que pudesse ser uma roda. Não era. E ficou por aí a informação. E não vão fazer muita força para informar qualquer outra coisa, não. Alonso, Hamilton, Raikkonen, Heidfeld, Jason Button, Mark Webber, Rubens Barrichello em 7º, Kovalainen em 8º. Os 8 que estão marcando pontos nesse momento. Desses não pararam ainda. Jason Button, Mark Webber e Rubens Barrichello. Pilotos que ocupam 5ª, 6ª e 7ª posições. Às 5 da tarde. Tem futebol, seleção brasileira. Brasil e Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos e Brasil, direto de Chicago. Kleber Machado vai trazer todas as emoções da seleção brasileira para você. Na sequência, depois da Fórmula 1, Auto Esporte, depois o Esporte Espetacular e destaque absoluto. Amanhã, 35 anos do primeiro título mundial de Emerson Fittipaldi. Aqui em Monza. O pai do Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, o Barão, era narrador de rádio e narrou o filho campeão do mundo. Primeiro título mundial de um brasileiro. E no Esporte Espetacular, Léo Batista, que naquela época fazia narrações de corrida, entrevistando o velho Barão. Uma entrevista imperdível no Esporte Espetacular. São 32 voltas completadas. A vantagem de Alonso para Raikkonen agora é de 23.3. O Alonso virou 1:23:2, um relógio. E o Raikkonen virou 1:24:6. Olha, Reginaldo, aquela previsão de não dar 1 segundo por volta, está dando 1:04 por volta. É a terceira volta seguida que ele abre 1 segundo e 4 exatamente em cima do Alonso. E do Alonso em cima do Raikkonen, 1 segundo e 4 por volta. Por isso a diferença está aumentando. Então o Raikkonen não voltou bem. É que ele voltou muito pesado, amigo. Muito pesado. Muito pesado e com pneu duro dessa vez. Né? Aí você vê, o Alonso está com pneu duro. E o Hamilton também. Com pneu duro. E travando tudo. E rendendo muito mais o carro da McLaren. Realmente foi um show da McLaren, ratificando o que ela tinha feito nos 4 dias de teste da semana passada, que poderiam ser um blefe da Ferrari. Ferrari escondendo alguma coisa, mas não era. Eu não acredito nunca nessa história de blefe. É complicado esse negócio. É blefar pra quê? Já é bom botar pressão para cima do adversário. Já vem no treino uma semana antes aqui, já arrasa com o adversário.
Aí quando anda mais lento, a única resposta possível é: não, foi um blefe. Não, tentou enganar. A McLaren mostrou força já nos treinos de preparação. O Alonso sobrou nos treinos de sexta e sábado. Geralmente o que acontece é blefe ao contrário, né? A equipe vem e treina com o carro mais leve para botar pressão. Exatamente, para colocar pressão. Aí Jenson Button fazendo a parada. Rubens Barrichello ainda não parou. Não parou. E não tendo parado, se o Rubinho fizer uma boa volta agora, ele pode ganhar a posição do Jenson Button lá na frente. Aí você vê o Fisichella. Galvão. Olha só, a câmera colocada no capacete do mecânico. Se bobear, dá até enjoo. O jeito que balança ali. 33 voltas completadas, restando 20. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, agora mais forte e melhor. – 19 voltas agora para o final. E a vantagem do Alonso para o Raikkonen de 24 segundos e meio. Agora o Alonso está andando mais rápido ainda, 23,0 contra 24,4. Outra vez 1 segundo e 4. E agora 23,0 contra 24,5. Agora 1 segundo e meio. A vantagem já vai para 26,1. Do jeito que vai dar para o Alonso, Burti. Galvão, na verdade, até o Reginaldo já comentou, quem voltou mal foi o Raikkonen, né? Óbvio que tá muito pesado, mas também de repente não se acertou bem com o pneu duro, porque no mole ele vem andando mais rápido, pneu macio, né? Então eu acho que dessa vez o Alonso vai conseguir ainda sair na frente. O Hamilton ainda é uma dúvida, mas se conseguir andar um pouco melhor, consegue manter a segunda posição. Até falando em McLaren, você dizia da vantagem deles aí em Monza, e a gente sabia já que em pistas de pouco downforce, né, de pouca asa, como Estados Unidos, Canadá, eles tinham uma vantagem. Mas o Felipe também lembrava ontem que o carro deles, o carro da McLaren passando em cima dessas zebras era muito eficiente. O carro da Ferrari e os outros pulavam bastante, enquanto a McLaren contornava bem, né? Passava como se fosse uma ondulação pequena. Então, mais uma vez a McLaren fez um bom trabalho em desenvolver um carro apropriado para Monza. Isso ficou claro naquela imagem. Se puder depois até recuperar aquela imagem quando o Felipe ainda estava na pista, que passavam os 4 carros, como a McLaren atravessava a zebra na variante e as Ferrari vinham atrás, dando a impressão que iam decolar. A impressão que dava aquela pancada era muito mais forte. Aí restando 18 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Tim. Quem tem Tim tem mais. Aí você vai vendo o tempo do Raikkonen. 1.1, 1.5 e 0.9. Agora vai andando mais perto. E olha como todo mundo olha para o carro do Felipe, não para de olhar para trás, então ninguém consegue se convencer. E a Ferrari já informou que o Felipe Massa só fala depois da prova. A Ferrari não sabe ainda o que aconteceu. Você vê, os mecânicos ainda estão ali na traseira do carro. A Ferrari não sabe o que aconteceu. E vive uma grande decepção. A Ferrari estava apostando as fichas no Felipe Massa realmente. Você viu a largada dele, como ele foi para o ataque para cima do Hamilton. A Ferrari apostava realmente as fichas no Felipe Massa. E aí o Raikkonen, você vai vendo o campeonato 84, 79 e 69. São os 3 mais bem colocados nesse momento. Você está vendo aí a inversão. O Raikkonen, apesar de ter 68 pontos contra 74, então o Hamilton iria 92, o Alonso 89 e o Raikkonen 74. E o Felipe fica nos 69. Tem que reagir já em Spa. 23 pontos. Reagir na briga com o Raikkonen, claro, que ele tem que ficar, tem que ser ele o piloto na frente do Raikkonen, na frente do companheiro de equipe. Até porque no julgamento pode acontecer alguma coisa mais drástica e os pilotos da McLaren também perderem os pontos. Embora espere-se muito mais uma perda de pontos da equipe apenas.
Lembrando que tudo isso vai acontecer na quinta-feira, em Paris, na sede da FIA. O Conselho Mundial vai receber o Ron Dennis, vai receber os pilotos da McLaren. Imagina a expectativa, vamos estar todos já esperando em Spa-Francorchamps para saber o que vai acontecer. Como é que vai ficar esse campeonato? Quer dizer, além do Ron Dennis, além dos pilotos, além do Max Mosley, além do Conselho Mundial, dos engenheiros, que vai ter de advogado andando por ali também. E todo mundo conversando pelos cantos. Restando 16 voltas. Aí restando 16 voltas, vamos ver aquela imagem que eu falei no início da prova, como as McLarens atacavam, como as Ferraris atacavam. E como a impressão, fica bem clara aí, Burt, a ideia de como realmente parece que sente menos o carro da McLaren. O carro de Fórmula 1, a gente sabe que a suspensão é extremamente dura, né? Não é um carro feito para passar em ondulação, muito menos em zebra alta como essa. Então, eles têm que desenvolver, os engenheiros da McLaren conseguiram desenvolver um carro que, mesmo andando com mola e amortecedor muito duros, que consigam absorver esse impacto de maneira mais, vamos dizer, macia, né? Que contorne melhor. Então é muito difícil, tem que ter toda uma geometria de suspensão desenvolvida para isso, mas conseguiram. E você vê que a McLaren, sem dúvida, leva uma grande vantagem passando pelas zebras. Você viu ali o Wurz? O Rubens Barrichello tem a 11ª posição porque fez a parada dele. Galvão. Fez uma só. Olha só a divisão de freio ali do Rubens Barrichello. No momento da freada, 60% na frente, 40% atrás, diga, Butti. Então é falar justamente a primeira vez que eles mostram o equilíbrio de freio. E a média da Fórmula 1 é andar mais ou menos 55% na frente, 45% atrás. Mas como o Monza, a freada é muito forte, acaba que você pode ver que no caso o Weber está mais ou menos dentro da média. Mas como o carro do Rubinho é um carro muito desequilibrado, que sai muito de traseira na freada, ele perde a traseira com facilidade, ele acaba passando mais freio para a roda dianteira, porque ele prefere travar a roda dianteira do que perder a traseira. Então, por isso que mostra o desequilíbrio do carro da Honda. Aí já mexeram agora, estava 53-47, agora 50%. Absolutamente equilibrado ali o freio do Mark Webber, que vem na 10ª posição, exatamente à frente do Rubinho. O Rubinho vem tentando se aproximar dele. A vantagem do Alonso para o Raikkonen, 29,9, já deu. Aí o Hamilton, para ele ainda não deu. Ele leva 23,9 de vantagem para o Raikkonen. Vamos ver as voltas deles agora, como elas acontecem. O Alonso vem voando, virou 23,3 na volta anterior. O Hamilton virou 23,4. Fez uma grande volta agora, para complicar também a vida do Raikkonen. Vai demorar um pouco para passar o Raikkonen aí. Aí você vê as velocidades, 350,3, 349,6, 349,5, 349,5, parece velocidade de avião. Impressionante o ritmo aqui em Monza. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, ou seja, cerveja. Você viu lá o Raikkonen fazendo a segunda troca dele. O Raikkonen que vai aí tentando a 4ª posição, tentando ameaçar o Raikkonen. Seria a 5ª vez no ano que ele chegaria numa corrida em 4º lugar, nesse grande campeonato que faz o Raikkonen, grande campeonato que faz a BMW, consagrada definitivamente aí como 3ª força da Fórmula 1 este ano, 77 pontos no campeonato agora. Bom, ali eles chegam em 4 para arrumar um lugarzinho no pódio. Tem que dar problema com 2 dos 4 pilotos. Fez um pódio esse ano. 2 até um 2º lugar. 2 da McLaren e 2 da Ferrari. Até aqui quem teve problema foi só o Felipe Massa. E aí o Hamilton. Olha, vou ficar de olho no Raikkonen. O Hamilton vai perder essa 2ª posição para o Raikkonen. Será? Sim ou não? Com essa troca em 6 segundos, não. Será? Sim ou não? Ele não pode passar dos 80, olha o desespero. Vem ele, perdeu. Perdeu. Cronômetro é cronômetro, não tem jeito.
Cronômetro é cronômetro. Aí, então é aquela situação que eu disse do acerto na decisão da Ferrari. Com o Alonso não vai acontecer a mesma coisa, porque o Alonso vai ficar exatamente uma volta mais na frente, então ele vai aumentar a diferença, que nesse momento já é de 32 segundos. Com o Hamilton não deu. O Hamilton agora tem condição de andar mais rápido que o Raikkonen, quer dizer, se os dois estivessem numa pista paralela, o Hamilton chegaria na frente, só que tem que passar, e passar na Fórmula 1 hoje é difícil. Amigo, a Ferrari trabalhou para o Alonso agora de forma espetacular. Nesse momento a diferença está caindo para 1 ponto. Está caindo para 1 ponto no campeonato do Hamilton para o Alonso. É o Alonso acelerando atrás do tricampeonato mundial. Aí você está vendo o Hamilton, ele vai atacar o Raikkonen. E o Raikkonen vai se defender de todas as formas. Não se esqueça que nesse momento o Raikkonen vem consumindo combustível já há muito tempo. Mas vai ser duro o ataque do Hamilton para cima do Raikkonen. Vai, porque o Hamilton tem um carro muito mais veloz. Aí fica só aquela história de passar. O Hamilton está vendo o campeonato dele se complicando a cada volta. Nesse momento o Alonso está fazendo 10 pontos e o Hamilton está fazendo 6. Complicado ficou para o Felipe, que ficou lá para trás, e melhorou para o Raikkonen nesse momento. E mais um detalhe, né? Vai que as coisas não funcionem direitinho para o Alonso no pit stop. Aí fica a briga pela vitória aí, com a chance até do Raikkonen. Então veja só. O Alonso nesse momento está indo para 89 pontos. O Hamilton está indo para 90. E o Raikkonen está indo para 76. E o Felipe Massa ficando com 69. Restando 4 corridas para o término do campeonato. O que pode complicar mais a vida do Felipe é nesse momento de 76 pontos contra 69, são 7 pontos. A Ferrari agora sim determinar a equipe trabalhar em função do Raikkonen. E esse seria o momento em que ela teoricamente teria que fazer isso. Sem nenhuma patriotada, teoricamente teria que fazer isso a Ferrari. Restando 4 corridas para o final do campeonato. Essa corrida era importantíssima realmente para o Felipe Massa. Mas vamos ver o que acontece até o final. Alonso tem agora 33 segundos de vantagem para o Raikkonen. Restando apenas 11 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. E já foi. Vamos ver na imagem recuperada, porque teve travada de pneu, teve tudo lá, porque foi uma ultrapassagem daquelas, de gênio, hein? Ultrapassagem de Hamilton. Ele falou, meu campeonato não vai embora assim não, amigo. Não vai embora desse jeito não. Não é assim também. Ou não é por aí? Quer dizer, é difícil a ultrapassagem, mas alguns conseguem, né? Quando o Raikkonen imaginou... olha o que ele fez. Travou, de lado, ó. Segurou, botou a barata de lado. Fórmula 1 do tempo antigo. Fórmula 1 de Lewis Hamilton. Olha como travou o dianteiro. Também freou. Pra lá do fim do mundo. O Kimi Raikkonen. Que ultrapassagem do Hamilton para cima do Raikkonen. E aí o Alonso, 5.8 motor de combustível. Que espetáculo, que imagem sensacional. Sensacional, é realmente, como você lembrou, a Fórmula 1 do passado. E aí o Lewis Hamilton tem o talento para ir buscar, resgatar essa Fórmula 1. Pro Alonso deu tudo certinho, inclusive a troca dele foi 2 décimos mais rápida que a do Hamilton, quer dizer, todo esse esforço do Hamilton, mas ele está em segundo, atrás do Alonso. Nesse momento, o Hamilton está indo para 92, o Alonso está indo para 89. A diferença é de 3 pontos. E nesse momento, o Kimi Raikkonen marca 6 pontos. E vai então, em terceiro lugar marcando 6 pontos, ele vai para 74. Contra 69 do Felipe, é bom até para o Felipe, que não fica tão grande assim a vantagem. Não é isso, Burti? Para a Ferrari se sentir a obrigação de trabalhar para o Raikkonen. Foi bom até para o Felipe, Burti. É verdade, porque como você mesmo disse, está chegando o momento da Ferrari ter que escolher um dos 2 pilotos para poder brigar contra a McLaren, né? Teoricamente seria o Raikkonen, mas como a diferença agora pode ser menor,
ajuda o Felipe a ainda se manter considerado pela equipe, né? E até para lembrar, Galvão, você também destacou aí a manobra do Hamilton. Deu para ver que a distância era tão grande ainda. O próprio Raikkonen viu a distância tão grande que nem fechou a porta direita. Então, mostrou mais uma vez o grande talento que o Hamilton teve para conseguir a ultrapassagem. Que imagem espetacular. A imagem da decepção da Ferrari e a vibração da McLaren. Mostra de novo. É a cara da corrida. O problema com o Massa traz muito mais decepção para a equipe, tenho certeza, do que até essa ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen. Olha só como eles saíram da parabólica. Daqui a pouco vamos rever a ultrapassagem aqui. Olha como ele saiu da parabólica. Olha como vem o Hamilton. Olha como ele põe de lado. E jogou para cima do Kimi. Tocou roda com o Kimi. Travou o pneu. Botou de lado. Olha só aonde vai esse garoto na primeira temporada dele. Como ele foi ali, se o lugar é meu, amigo. Você freia dentro, eu freio depois. Que ultrapassagem, Burke. Restando 9 voltas para o final. Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo, Raikkonen é o terceiro. Rubens Barrichello vem na 10ª posição. O Felipe Massa está fora. Se faltava alguma coisa para o Hamilton, agora não falta mais nesse campeonato, Reginaldo. Essa foi para coroar esse primeiro ano dele. Só faltava uma coisa agora: o merecido título. Mas vai depender muito do que vai acontecer quinta-feira em Paris. Merecido na briga. Bom, merecido. Para mim, foi o grande piloto do ano. Ainda acredito, venho acreditando há algum tempo, dizendo que o Alonso, com toda a experiência dele e a qualidade dele como piloto, era o piloto a ser campeão. Mas o Hamilton é o piloto do ano. Alonso na ponta, Hamilton em segundo. Raikkonen na 3ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Renault Logan, agora é fácil ter um grande carro. Já vão restar 7 voltas para o final. Alonso leva 7,7 de vantagem para Hamilton, que já leva 4,4 de vantagem para Raikkonen. E aí a diferença é enorme para o Raikkonen, que vem na 4ª posição. Rosberg é o 5º, Kubica é o 6º, Kovalainen é o 7º e Jason Button tentando marcar o 2º ponto da Honda, o 2º ponto dele também. Outro aí, hein? Jason Button. Outro de muito talento aí, desses novos, hein? O Kubica. Você viu que ultrapassagem do Kubica? Você viu a ultrapassagem? Em cima do Rosberg. Em cima do Rosberg, o Kubica ganhando. E o que é pior, atrapalhado por uma lenta Spiker na frente. Quer dizer, ele teve que botar o carro do lado do Rosberg e não bater no carro da frente, que estava muito mais lento. Essa aí, perdão, que eu estava lendo o computador. Sem a imagem no momento da ultrapassagem do Kubica para cima do Nico Rosberg. Aí as paradas. Você vê ali o Raikkonen com uma parada e o Rosberg também com uma parada. E o Jason Button na 8ª posição, também com uma parada. Quer ver de novo o retrato da corrida? A decepção e a alegria? Reveja aí. Olha só o Ferrari, o estado, o desalento total. A euforia, a alegria da McLaren. Retrato absoluto dessa corrida às 7 voltas do final. Felipe Massa teve problemas na parte traseira do carro já na 8ª volta nesse grande prêmio da Itália. Semana que vem tem mais. Spa-Francorchamps, na Bélgica, pista de alta. Tem a Aarhus, aquela do mergulho, transformando descida em subida. Tem a Stavelot, curva velocíssima. Um circuito especial, espetacular, onde normalmente chove durante as corridas. As últimas informações é que essa semana já andou chovendo por lá, o que traz uma
Sempre uma expectativa maior para uma corrida em Spa-Francorchamps. Que não é novidade nenhuma, né? Às vezes um sol no meio do treino se transforma em chuva 15 minutos depois. Aí o Hamilton vem nessa volta número 47 sendo mais rápido do que o Alonso. O Alonso já está absolutamente administrando as 6 voltas do final nesse grande prêmio da Itália. Fernando Alonso, apesar da ultrapassagem fantástica do Hamilton em cima do Raikkonen, ele vai fazendo o trabalho dele, vai baixando a diferença de 5 para 3 pontos, deixando uma briga mais doméstica ainda para a McLaren. Galvão. Porque vem já 18 pontos atrás, ficando bastante longe o Raikkonen, e o Felipe Massa 23 pontos atrás. Cada vez mais a briga vai ficando dentro da casa da McLaren. Diga, Mariana. A ironia dessa questão de problemas na traseira do carro do Felipe Massa é que justamente a asa traseira da McLaren parece ter sido modificada nos testes aqui em Monza na semana passada. Restando 5 voltas para o final. Alonso rumando para mais uma vitória, para a 4ª vitória na temporada. Isso é importante em caso de desempate, porque nas 12 corridas o equilíbrio era tão grande que cada um dos 4 pilotos, os 2 da McLaren e os 2 da Ferrari, cada um tinha vencido 3 corridas. Quando o Felipe venceu há 2 semanas na Turquia, eles se igualaram. Olha só o ataque, olha o ataque, isso que a McLaren sente menos. Imagina a Ferrari como sentia mais o ataque em cima da zebra. No momento em que o Alonso, veja só, antes que possa surgir a ideia, como disse bem o Burto, não é culpa do Felipe. O Felipe atacou demais a zebra. O Alonso está com a corrida ganha, corrida na mão, restando 5 voltas, 7 segundos e 4 na frente, e está atacando a zebra porque não tem outro jeito de se andar em Monza. Então, é assim mesmo que se anda. E o campeonato, como você dizia, um campeonato equilibrado que chega à 12ª corrida com 4 pilotos dividindo as vitórias, cada um com 3, aquele que ganhar a 4ª corrida, que é o tudo indica seja o Alonso, dá um passo muito importante, faltando só 4 para o final. Daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula 1, vem o Auto Esporte, depois do Auto Esporte, o Esporte Espetacular. E já que estamos num fim de semana com muita velocidade, onde tivemos o treino, classificação, a 7ª etapa da Stock Car, ao vivo na Neo Externo de Curitiba, a vitória do Cacá Bueno, líder do campeonato e atual campeão. Hoje temos aqui a Fórmula 1 e no Esporte Espetacular, amanhã 35 anos do título mundial de Emerson Fittipaldi, o primeiro título mundial do Emerson, o primeiro do automobilismo brasileiro na Fórmula 1. E uma conversa imperdível. Léo Batista e o Wilson Fittipaldi, o pai, o barão, que teve a imensa felicidade de narrar a vitória do filho, o filho campeão do mundo, há 35 anos aqui em Monza, daqui a pouquinho, no Esporte Espetacular. É só decepção de torcedor, de todo mundo ali na Ferrari. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, agora mais forte e melhor. Restando 4 voltas, você estava ali de carona com o Kimi Raikkonen. Galvão. E acabou, Reginaldo, que a estratégia não acabou não funcionando, não mudou nada. Porque no momento em que o Felipe teve problemas, e o Raikkonen já tinha ultrapassado o Raikkonen na largada, acabou que a estratégia mexeu um pouco com a corrida, mas acabou não modificou nada. Diga, Burti. Eu vi a câmera de dentro do carro do Raikkonen e ele está extremamente lento na entrada de curva, freando muito cedo, né? Até achei que fosse um problema, mas agora eu vi a diferença que ele tem pro Heidfeld. Ele está numa posição confortável. E em Monza é muito importante você tomar muito cuidado com os freios, porque geralmente acontece que eles não resistem até o final da prova. As freadas são muito fortes, né, de alta velocidade. Até as equipes usam discos de freio mais espessos, né, de 28 milímetros ao invés de 25. Mas mesmo assim, às vezes o freio não chega até o final. Então você vê que o Raikkonen, além de reduzir o giro do motor, já tira o pé bem cedo antes da curva para não ter o problema até o final. Os 3 pilotos da frente já diminuíram o ritmo e baixaram o regime de trabalho do motor. A Fórmula 1 de hoje, cada motor tem que durar para 2 corridas, e tanto as McLaren quanto as Ferraris, elas tinham
motor de primeira corrida. Então tem que correr com esses motores na Bélgica. E são duas pistas, aqui 76% do tempo se trabalha em regime máximo. Na Bélgica também se trabalha muito em regime máximo. Então há nesse momento uma preocupação dos 3 carros da ponta em trabalhar num regime de giro mais baixo. E aquela diferença que o Burt se referia, nesse momento o Raikkonen está 14,3 atrás do Hamilton, vai forçar para aqui. E ele tem 31,3 de vantagem para o Heidfeld. Garante o pódio dele, garante os 6 pontos, 5 de vantagem na luta pessoal, ponto a ponto do Raikkonen com o Felipe Massa. 2 voltas para o final. E você vai com o Alonso. 7ª marcha, olha só. Aceleração total. Beliscou lá os 18 mil giros. 6ª, 4ª, 5ª, que espetáculo. De 7ª para 2ª. E atacando a zebra. Olha a saúde do motor. É o motor Mercedes da McLaren, falando alto. 6ª, cadê a 7ª? Encheu o motor e vamos embora. Em que marcha será feita a Ascari? É em 4ª ali. E tome potência. E aí vem ele, que espetáculo. E quando sair da parabólica e passar na reta, teremos a volta final para Fernando Alonso. 1:22.871. A melhor volta. O Hamilton confirmando. Vai para 92 pontos. E o Alonso vai para 89. Cai para 3 pontos a diferença. Mas o Hamilton vai dar trabalho. Você viu a ultrapassagem dele para cima do Kimi Raikkonen. Vai abrindo e botando volta ali. Vai abrindo e colocando volta. Também o Hamilton. Para cima do Wurz. A diferença de 7,9 já foi maior. Toma cuidado, traz na ponta dos dedos Fernando Alonso. Vem ele para mais uma vitória, para ser o primeiro dos 4 pilotos que disputam o título a ter 4 vitórias. Deixando Hamilton, Raikkonen e Felipe Massa, os 3 com 3 vitórias cada um deles. Aí vem Alonso. Encostou no campeonato. 3 pontos a diferença. O Hamilton em primeiro, o Alonso em segundo. Mas a McLaren tem uma corrida muito difícil na quinta-feira. Aí a Lisa Dennis, a mulher do Ron Dennis, vem dar apoio para o deprimido, arrasado Ron Dennis, que está realmente arrasado. Foi traído pelos homens de confiança. Isso é que está doendo mais no Ron Dennis. Aí vem o Alonso. Saindo da parabólica. Vem para a vitória, para receber a bandeirada. Vai passando para receber a bandeirada. Fernando Alonso da Espanha vence o Grande Prêmio da Itália. De ponta a ponta, Alonso ganha o Grande Prêmio da Itália. Hamilton cruza em segundo. E o Raikkonen vai aparecer para receber a bandeirada em terceiro lugar. Trazendo a primeira Ferrari e marcando presença da Ferrari no pódio, que a gente esperava que fosse realmente do Felipe Massa. Passa lento ali o Raikkonen. Tira o pé de uma vez. É o terceiro colocado. Alonso em primeiro. Hamilton em segundo. Raikkonen em terceiro. Heidfeld vai ser o quarto. Kubica o quinto. Rosberg o sexto. Kovalainen o sétimo. Jenson Button o oitavo. Rubens Barrichello vem na 10ª posição. Aí você vê o Heidfeld também que vai sair da parabólica. Olha para onde vai a cabeça do piloto da parabólica. E comemora mais uma vez o Heidfeld. Ganhou a corrida dele. Ou seja, ganhou a corrida de quem não corre para Ferrari e para McLaren. Chegando na 4ª posição. Já já nós voltamos com o pódio e com a festa. Deu Alonso com Hamilton em segundo. Com o show do Hamilton na pista. Com problemas e infelicidade para o Felipe Massa. E a briga é mais do que nunca agora dos dois pilotos da McLaren. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Olha o Alonso na comemoração na volta da vitória. E agora, olha essa imagem. O Ron Dennis abraçado com a Lisa. Veio a filha do Ron também, a família toda. E o Ron chorando. É uma imagem muito forte de um homem que é um vitorioso, Reginaldo.
repito, não é o mais simpático cidadão do mundo. Mas o que ele está sentindo com essa pressão toda, traído pelos homens principais dele. Olha a imagem séria do Ron ali, cumprimentando os pilotos, o Alonso. Mas o choro dele abraçado com a Lisa, com a mulher dele, é uma coisa que marca. Imagine como vai ser o clima nesta reunião do Conselho Mundial na quinta-feira em Paris. Eu queria ser uma mosquinha para estar escondido na sala ali, para poder acompanhar. E a imprensa não tem acesso, é bom a gente dizer isso. Uma coisa é certa, disse isso desde o começo desse, que os italianos chamam de spy story, né? Que é a história de espionagem. Uma coisa é certa, o Ron Dennis não tem nada a ver com isso. É um cara, repito, o que o Galvão disse, até antipático, longe de ser não ser o mais simpático. É um sujeito antipático, arrogante, de poucos amigos, mas para ele a Fórmula 1 é séria, é um negócio sério. A vida dele. E que ele fez da McLaren a grande equipe, talvez, olha, muito provavelmente, eu ia dizer três, entre as duas melhores equipes da história da Fórmula 1. Vamos dizer três. Bota Lotus aí. Botar Lotus dos bons tempos. Lotus, Ferrari e McLaren, sem dúvida nenhuma. Aí o Alonso se aproximando mais. O Herbert Blash lá atrás, amigo de muitos anos, que trabalhava com o Bernie Eccleston na Brabham. E ontem, Reginaldo, ele e eu nos abraçamos aqui carinhosamente. Ele dizia assim: se falar de mim de novo, dá um alô para os meus amigos no Brasil, estarei lá no Grande Prêmio Brasil. Esse ali, que está ali ao lado do Ron Dennis, Herbert Blash. Grande figura, esse sim simpático. Ex-funcionário da Brabham, ex-mecânico da Brabham na época do Nelson Piquet. E grande amigo, adoro o Brasil. Lewis Hamilton e Alonso, os dois conversando de forma fria, cordial. E o Hamilton deve estar dizendo: lá vem esse cara, cada vez está mais perto. 3 pontos agora. São 4 corridas para o final. E ali o Ron Dennis tentando abrir um sorriso, mas está difícil. E por que o Alonso chega a 3 pontos? Porque o Alonso, ele fez menos pódios do que o Hamilton. O Hamilton, essa grande qualidade de ter 11 pódios nas 12 corridas em que marcou pontos. Quer dizer, só numa que ele não marcou ponto, que ele marcou ponto, ele não fez ao pódio. Na outra não marcou, que foi aquela corrida acidentada e tudo mais, que ele acabou saindo da pista, depois voltou. Agora, o Alonso tem menos pódio, tem 9, mas ele marcou pontos em todas as 13 corridas. Aplaudido Alonso, aplaudidíssimo Alonso, na terra da Ferrari. A invasão de pista não é igual. Já vimos outras muito mais animadas aqui quando o piloto da Ferrari ia para o alto do pódio. Era o que a torcida esperava hoje do Felipe Massa ou do Kimi Raikkonen. Tem 10% das pessoas que costumam invadir a pista. Fica meio desanimado o torcedor. Alonso no alto do pódio. Hamilton à direita dele, Kimi Raikkonen à esquerda. A bandeira da Espanha no centro. E vamos ao hino espanhol. Agora vamos, God Save the Queen, Deus salve a rainha. A vitória de uma equipe inglesa. A entrega dos prêmios, Luciano Burti. O Alonso, com todo esse talento do Hamilton, vai pesando cada vez mais a experiência nessa tentativa do tricampeonato dele. Agora são apenas 3 pontos, Burti.
Sem dúvida, a corrida foi boa justamente para essa disputa entre os dois pilotos da McLaren, né? Acendeu ainda mais essa disputa, mas vamos lembrar também que não foi um dia bom para a Ferrari, não foi nem um pouco bom para o Felipe, mas que teoricamente na semana que vem em Spa eles possam levar vantagem pela característica da pista. Vamos acompanhar, quem sabe, uma vitória do Felipe na Bélgica. Olha, eu não imaginei ver essa imagem na vida. O Ron Dennis chorando no pódio. Tantas e tantas vitórias, tantos títulos mundiais, principalmente na fase que aí concerne Alain Prost. Chorou ao receber o troféu. Jamais imaginei ver essa cena. É o que esse filme de espionagem está provocando, esse sentimento em todo mundo aqui. Tem que ter solução. Não pode terminar em pizza. Mas a gente torce para que a Fórmula 1 continue forte, como sempre foi. Vamos à festa do champanhe. A multidão lá embaixo. Um piloto da Ferrari, 2 da McLaren. Infelizmente não deu hoje para o Felipe Massa. Semana que vem tem mais. Os carros vão voar abaixo em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Na sequência você fica com o Auto Esporte. Depois o Esporte Espetacular às 5 da tarde. Tem Brasil e Estados Unidos no futebol. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a próxima semana. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Grande Prêmio de Monza. Tivemos os outros passeios, mas agora você fez a pole, liderou e ganhou. Sim, absolutamente. Fim de semana perfeito para mim. Vocês sabem, às vezes tudo parece fluir e ir na direção certa. Vocês sabem, você sente uma coisa boa, você vive esse momento e guarda o impulso. E o fim de semana foi bom para mim. Às vezes eu começo bem, eu largo bem em Monza, mas eu sempre tive problemas no resto da corrida. E agora, vitória e ganhar aqui na Monza pela primeira vez sabe, é muito especial. Você dominou? Como que foi dentro do cockpit? Teve algum momento ruim? Não, tudo foi certo. Talvez já a largada não foi fantástica, eu senti... Eu olhei no meu retrovisor e imediatamente depois da largada eu vi o Felipe atrás de mim, então num certo momento eu pensei que eu ia ter que me defender na primeira curva, então eu realmente freiei tarde, mas depois na segunda volta eu vi o Lewis na minha esquerda e eu estava um pouco preocupado que talvez a gente possa se tocar. E na relargada, na primeira curva, sim, mais uma vez foi difícil porque, sabe, aqui você pode deslizar, eu não sabia como evitar isso. Na parte suja, é normal aqui em Monza. Primeiro teve o safety car e não ajudou porque o grupo estava muito apertado e na volta 6 ou 7 a gente sabia que a gente tinha que criar uma diferença antes da parada do Kimi. E então, 7 voltas na parada, então a diferença não foi suficiente. O que é estar no território da Ferrari? Estava bem emocionado no pódio. Sabe, é muito especial. As vitórias são muito especiais, mas aqui, 2, 3 anos há circuitos onde eu ganho mais de uma vez, e aqui em Monza é um dos circuitos onde eu nunca ganhara antes. Então eu queria conseguir isso, tentar conseguir pelo menos uma vitória em cada circuito e ganhar aqui em Monza pela primeira vez, com todas as pessoas aqui, os fãs da Ferrari, eu sei, mas além disso são fãs da Fórmula 1, você sabe, então são muito emocionais, eles gostam, adoram a Fórmula 1 aqui na Itália, então é ótimo ganhar aqui. Parabéns a você. Luiz, primeira curva interessante com o Felipe Massa no lado de fora. Foi difícil no ápice da curva, na tangente? Sim, obviamente não foi bem estar no lado sujo da pista. Felizmente eu consegui passar.
Fernando, eu quase passei o Fernando também, mas Felipe me eclipsou. Eu fiquei na segunda parte da chicane, então eu não perdi essa oportunidade de passar o Fernando. Depois tive uma segunda oportunidade na relargada, mas o Fernando segurou e criou diferença o suficiente para que eu não ultrapasse, não havia nada que eu possa fazer. Então eu fui até a segunda reabastecimento, eu troquei meus pneus dianteiros porque tinha vibração neles, eu escolhi parar antes, um pouco antes do que previsto, basicamente porque eu só não tinha certeza se essa vibração era devido aos... Eu preferi segurar e trocar os pneus para garantir os pontos. Você também teve uma ótima largada com o Kimi Räikkönen, você ultrapassou no fim? Sim. Saímos, eu sabia que o Kimi, como tinha parado um pouquinho antes, iria me ultrapassar e Kimi, eu tinha tentado otimizar a minha saída e ele está muito longe na minha frente e 2 voltas no máximo, ele estava nos pneus mais duros, mas eu consegui fazer umas voltas muito boas com os pneus, com o carro rápido também. Eu consegui, eu tive uma oportunidade, eu tentei, entrei ali e eu consegui. Também eu queria fazer isso para a equipe, é um trabalho duro e esse fim de semana a gente fez a dobradinha na sessão qualificatória e também consegui isso na corrida. Foi a cereja no bolo, então ótimo para a equipe e vamos voltar para casa, fazer melhorias e voltar por cima também. Camille, foi uma corrida difícil para você. Quanto você foi afetado pelo seu acidente ontem, você deslizou e como que você achou do carro? Não foi, o carro não estava muito ruim na primeira parte da corrida, estava bem com a relação à McLaren. A gente sabia que eles iam ir na frente, mas na verdade não éramos rápidos o suficiente, mas o maior problema para mim é se eu não conseguir tinha problemas o pescoço, não conseguia manter a cabeça erguida, então foi o problema maior para mim. Mas a gente não tinha a velocidade suficiente para hoje, mas é assim que funciona. A gente pode ver para os VT, você está olhando no cockpit e na primeira escana. Sim, o problema é que estava no So it didn't help for sure. So after when he passed me, first of all, I couldn't have a good exit in any lap on the last corner. I knew they are very quick in there and on the straight, so I tried to do my best, but then he got too close and got past me. So after that, I just slowed down and just tried back to the finish of the race. Surprising for Ferrari after 1-2 in Turkey, for things to be changing. Ferrari, vocês dobradinha aqui, mudou o clima, vocês não conseguiram. Acho que a Montreal já sabia que a McLaren ia ser mais forte, então sabiam do último fim de semana dos testes que não estavam no ponto onde queríamos estar. Estamos mais fortes, mas a gente vai ser... Mas vamos estar mais perto da McLaren em Spa, na Bélgica. Nós não queríamos nessa corrida aqui em casa, mas não conseguimos. Perdemos pontos em relação à McLaren, mas foram melhores. É isso, Fernando. E agora o Grand Prix da Bélgica na semana que vem. Você agora está a 3 pontos atrás do Hamilton. Isso é uma grande vitória para a McLaren aqui. Como você vê isso? Como você vê a continuação disso no fim de semana que vem? Eu acho que temos que ver como que o carro vai se comportar na Bélgica. Como você acabou de dizer, há vai haver muitas mudanças entre uma corrida e outra, como vimos na Turquia, a Ferrari era dominante, a Monza aqui, a McLaren foi dominante, então na Bélgica, primeiro, vamos ver como que o carro está desempenhando, mas com certeza a coisa principal é o campeonato, tentar ganhar, de pilotos e os construtores também, e para isso você precisa ganhar corridas, então a abordagem da próxima corrida, o objetivo é ganhar, né? Obrigado.
Estou muito contente pela corrida de hoje, já que em Monza eu nunca tinha vencido e eu não tinha boas recordações dessa corrida nos últimos anos e tinha muita vontade de ir fora nesse circuito, tirá-lo dessa lista negra daqueles onde eu não tinha conseguido vencer ainda. Eram 5 circuitos e eu vou continuar tentando. E bem, estou contente com o fim de semana todo, não apenas a corrida, em que eu fui muito rápido em todas as classificatórias, e o campeonato também. Eu estou bastante otimista quanto ao campeonato. Depois de Magny-Cours, eu acho que eu estava 14 pontos atrás do líder, e depois de 4 ou 5 corridas estou a 3, portanto eu tenho que continuar com essa tendência e superar essa brecha, e esse ano ganhar o Campeonato do Mundo é o meu objetivo prioritário.